O edifício Acaiaca revela imponência do alto dos 29 andares em uma das avenidas mais famosas de Belo Horizonte, Afonso Pena. Com arquitetura Art Deco, o prédio teve a fachada tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal em 1994. Construído no início dos anos 1940, em plena efervescência da Segunda Guerra Mundial, o Acaiaca é resultado de um sonho de um visionário e empreendedor da época, o empresário Redelvin Andrade. E foi a paixão pelo edifício que levou um outro empresário a escrever o livro Edifício Acaiaca, o Colosso Humano e Concreto, lançado neste fim de ano. Para falar mais sobre o assunto, recebemos o autor do livro, Antônio Rocha Miranda. Seja bem-vindo, seu Antônio. É uma alegria estar aqui no seu programa e estou às suas ordens. Como é que começou essa relação do senhor com o edifício Acaiaca? Como e quando? A minha família veio para Belo Horizonte na década de 40 e aos 7 anos de idade eu percorri os 25 andares do edifício Acaiaca em um dos velozes elevadores do edifício. Você sabe que são os mais velozes de Belo Horizonte, né? Mesmo nos dias de hoje. Olha, bacana. E o que ele passou a significar para o senhor aí desde tão cedo, né? Olha, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei no Cine Acaiaca. Eu usava um dispositivo que acumulava a entrada das pessoas no cinema. Porque na época o filme era cobrado pela Columbia Pictures exatamente pela audiência real. Então eu conheci muitas pessoas nessa época, né, que trabalhei no Acaiaca, aos 18 anos. Quando tinha o cinema e tinha muitas outras coisas lá dentro. Conta um pouquinho do que se destaca nessa história do edifício. O edifício Acaiaca foi poderia dizer assim, tinha boate, tinha a Sibéria Modas, né? E recebia a nata da sociedade belo-horizontina. E funcionou também a TV Itacolomi. Eu assisti o primeiro programa da TV Itacolomi, em 1955, e com uma ponto de pesar, eu assisti o último, que foi no ano 1970. Isso foi a primeira TV mineira, né? Não tinha um local mais apropriado, né? Bacana, assim, toda essa história, né? E funcionou no 23º e 24º andar do edifício Acaiaca. Que lembrança que o senhor tem dessa época lá do edifício, seu Antônio? Olha, eu conheci muitas pessoas, né? E a TV Itacolomi, ela levava artistas, né? Então tem no próprio livro eu mostro uma fotografia do Roberto Carlos, num dos aniversários da televisão, né, que teve lá, e jogadores de futebol. Então eu conheci muita gente, né, no Acaiaca. Era um local efervescente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Funcionava isso, eu disse que boate, também cinema, então era muita gente. Cinema, a cidade pulsava no edifício Acaiaca. Evidente que ela perdeu esse glamour porque foram aqueles estabelecimentos passaram para ir para outras áreas, né? O cinema, inclusive, foi para o interior dos shoppings, né? Até para uma questão lógica, de segurança e tudo, né? Pelo próprio crescimento da cidade também, né? Então, nós até, vamos dizer assim, teve uma fase muito importante e depois houve uma degradação, como todo o centro da cidade, né? E o edifício Acaiaca hoje, ele precisa, assim, de ser olhado com carinho pela população de Belo Horizonte. Porque ele, embora seja um gigante, ele é frágil. E ele precisa de cuidados, né? Hoje, os proprietários, eu tenho algumas unidades, então nós sentimos que existe os proprietários são tratados até como adversários, e não pode. Há que haver uma união da prefeitura, do corpo de bombeiros, do patrimônio histórico, para cuidar desse patrimônio, dessa joia que pertence à população de Belo Horizonte. Tá certo. O senhor tem, né, o livro lançado agora em dezembro, né? O senhor tem, inclusive, algumas coisas do projeto dele. Conta como é que foi esse início do Acaiaca. O Acaiaca, ele tem uma história muito interessante, porque quando mudou-se a capital, o terreno foi doado para a Igreja Católica, que é a Igreja de São José,
e embaixo para a igreja metodista. E o Redelvin, passando ali, ele sonhou, né, ele teve um sonho de fazer ali um edifício, né, que tornou-se numa caiaca. Teve que despender 2.500 contos de réis para comprar aquele terreno e convencer a igreja metodista a demolir essa igreja e ir para ali, no local onde foi feito a caiaca. Entendi. E aí construiu esse edifício que, para a época, era uma coisa enorme, né? Sem dúvida. Toda a cidade pulsava ali no Acaiaca, né? E toda a movimentação, o brilho, né? Que todas aquelas lojas... Nós tínhamos a Sibéria Modas, que havia até um local na sobreloja onde as pessoas iam... tinha desfile para comprar suas roupas, né, que vinha de Paris, né, decantada como a capital da moda. Né? Olha que bacana, funcionava tudo lá dentro. Lá né? no Acaiaca. Bom, em 94, o Acaiaca teve a fachada tombada aí, né, pelo Patrimônio Histórico Municipal. O que o senhor destaca dessa fachada? É belíssima, né? A fachada do Acaiaca, ela contém 2 índios, e esses índios foram feitos pelo arquiteto Luiz Pinto Coelho. Em princípio, seria um arquiteto português que viria fazer essas fachadas, né? Viria fazer os índios, montar os índios. Mas como houve atrasos, ele mesmo tomou essa incumbência de fazer essa fachada. É uma fachada lindíssima, sim, sem dúvida. Sim. Quem não conhece tem que passar lá, dar uma paradinha, né, lá no centro. E olhar os 2 índios. São 2 índios, sim, né? Que um para Tamoios e outro para Espírito Santo, né? Que são as 2 ruas que chegam a ele, né? Ali na Afonso Pena. Inclusive na frente a Afonso Pena, né? Isso mesmo. Agora, de onde surgiu a ideia do livro, São Antônio? O livro é o seguinte, eu tenho, como eu disse, tem esse vínculo grande, né, com a caiaca. E, como sou proprietário também de algumas unidades do prédio, e dado esse vínculo de tanto tempo, né, eu achei que era importante a gente chamar a atenção da população, né, de Belo Horizonte para cuidar desse patrimônio que não pertence só aos proprietários, pertence à população de Belo Horizonte. Né? E você acha que ele acaba sendo um documento aí histórico para guardar um pouquinho dessa... Sem dúvida que a história de o Acaiaca se confunde com a história de Belo Horizonte. Né? Então, conhecer o Acaiaca passa-se a conhecer muito da história de Belo Horizonte. E nós pensamos, inclusive, que lá pode ser transformado num ponto turístico. E o que existe hoje é o seguinte, o centro da cidade hoje, a população às vezes tem receio de ir à noite no centro. Então nós estamos propondo que seja um ponto turístico, que seja iluminado. A Prefeitura de Belo Horizonte está trocando a iluminação por LED. Então, como lá é um patrimônio histórico, tombado, nós pensamos que poderia ser iluminada a fachada e dali das escadarias do São José, ali tem música erudita ou música popular, onde a população dos bairros pudesse frequentar novamente o centro sem medo, né? Sim. Abrir a visitação ali, né? Talvez o pessoal conhecer essa história tão bacana. Conhecer, visitar o edifício Acaiaca, inclusive... Você sabe como ele foi feito na época da guerra? Existe um abrigo antiaéreo. Olha! Ali existe um abrigo antiaéreo no prédio, porque na época havia um decreto nesse sentido do Getúlio Vargas. Né? Então, isso aí pode ser um local de visitação da população de Belo Horizonte. Visitar os elevadores, né? Percorrer os elevadores e ver também a vista do Parque Municipal, da Serra do Curral. Lindíssima. Com certeza. Agora o senhor falou aí do abrigo, né, antiaéreo, que muito bacana, é uma curiosidade bacana. Tem alguma outra curiosidade que nessa pesquisa que o senhor fez, o senhor encontrou aí? Olha, tem o Acaiaca, o próprio elevador, né, que percorre em 20 segundos, 25 andares. Sai do térreo ao 25º em 20 segundos. São os mais velozes até hoje de Belo Horizonte. Então, é algo assim também considerável, né, muito importante para si.
Agora, essa pesquisa do senhor, como é que foi? O senhor pesquisou documentos, conversou com pessoas aí que participaram dessa história? Bom, eu baseei muito na minha própria vivência e também pesquisei na história e verifiquei sobre a época da mudança da capital, né, de Ouro Preto para Belo Horizonte, e inclusive destacando um presidente de Minas, na época não era governador, né, Silviano Brandão, do qual eu passei a ter uma enorme admiração, porque foi um presidente que contribuiu muito para a vinda da capital para Belo Horizonte. Agora, para a gente encerrar, seu Antônio, fala um pouquinho para a gente. No livro, então, quem lê vai também desfrutar, além da história do Acaiaca, um pouquinho da história de Belo Horizonte, que, como o senhor disse, está interligada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o que a gente busca muito é que a população abrace o Acaiaca, que considere como uma joia da cidade e possa conhecer. É claro que vai conhecer muito da história de Belo Horizonte, porque o Acaiaca já vai fazer quase 80 anos que ele está naquele local, né? Pois é. E são muitas as pessoas, ninguém, vamos dizer assim, hoje, poucas são as pessoas que lembram de Belo Horizonte sem o edifício Acaiaca, né? É verdade, é verdade. Muito obrigada, parabéns obrigada pela presença aqui, seu Antônio. Fernanda, eu que agradeço muito e foi um prazer muito grande, né? E estou à disposição. Tá certo. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Quer rever o programa de hoje? Acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.